Boa noite. A Madeira está a ser pioneira na investigação científica ligada ao mar. Desde a década de 80 que os mares madeirenses não conheciam nenhuma campanha oceânica. A última foi feita este verão pelo Observatório Oceânico da Madeira. É convidado do programa A Entrevista de hoje Rui Caldeira, oceanógrafo e também diretor do Observatório Oceânico da Madeira. Muito boa noite, doutor. Eu sei que ainda é cedo para tirar conclusões aprofundadas, mas para já, por aquilo que viu, como é que está o estado do mar da Madeira? Muito boa noite, obrigado pelo convite. É difícil, efetivamente, neste momento, nós avaliarmos o estado do mar, por assim dizer, em termos de qualidades de água, porque nós não temos um programa de monitorização frequente, sistemático na região autónoma. No entanto, nós planeamos a campanha com base em alguns dados do navio de uma campanha alemã, que sugeria que junto à ilha existe uma corrente que conecta a margem este e oeste da ilha, principalmente na zona sul, na margem sul. E, portanto, é natural que qualquer atividade que se faça na zona costeira, por exemplo, na Calheta, terá consequências no caniçal. Nós lançamos algumas boias também durante o ano em cooperação com a APRAM, com os portos da região, e verificamos isso mesmo, que as águas junto à costa mantêm-se junto à costa e qualquer coisa que caia naquelas águas vai ser transportada e vai afetar toda esta franja costeira. Portanto, algum ponto que o preocupe mais? Em relação ao sítio no litoral madeirense, em termos de comportamento do mar? O que me preocupa é precisamente toda a franja costeira, porque se nós tomarmos uma má decisão e fizermos um investimento menos cuidado, menos sustentável numa determinada zona, podemos pôr em risco atividades como, por exemplo, uma atividade turística de excelência, como é o caso da Madeira, e, portanto, nós temos que efetivamente implementar um sistema de monitorização na nossa faixa costeira para percebermos qual é esta conectividade que existe. E se não houver esse acompanhamento, pode haver risco de erosão, por exemplo, no litoral, por exemplo? O litoral madeirense é muito dinâmico e está constantemente a se retransformar. E, portanto, aliás, as Fajãs é um exemplo claro disso. É quase, quer dizer, é esperado que todo o efeito eólico, o efeito do vento, crie depois uma erosão e a franja costeira se vá modificar. A grande preocupação é sempre a intervenção humana, são os efeitos antropogénicos, como é que nós modificamos a costa e como é que nós estamos a afetar a costa de forma a inviabilizar alguma dos recursos que temos à nossa disposição. Rui Caldeira, como é que surgiu esta ideia de fazer uma campanha oceanográfica? Isto foi organizado no âmbito do projeto financiado pelos fundos FEDER, que são geridos pelo IDR, pelo Instituto de Desenvolvimento Regional. Nós candidatamos a um projeto na região, como consórcio, como observatório, e, portanto, achamos que haviam muitos dados históricos à volta da Madeira, nos mundos submarinos. Existem alguns dados, efetivamente, oceanográficos à volta da Madeira, mas não existia um estudo de cuidado sobre a zona costeira e a caracterização da zona costeira em relação ao oceano circundante. E, portanto, nós resolvemos aplicar estes fundos. Portanto, estava programado no âmbito do projeto do Observatório constituirmos uma equipa multidisciplinar para precisamente estudarmos esta zona costeira e a sua interação com o mar aberto. Quantos investigadores participam nessa equipa? Foi uma equipa muito alargada. Nós temos cerca de 26 investigadores contratados, mas com os investigadores das instituições regionais do consórcio nós totalizamos cerca de 50 investigadores e não foram, claramente, nos 50 não tiveram embarcados, mas de alguma forma tiveram envolvidos no planeamento e na discussão do plano inicial. É bom lembrar que quem vai para o mar via sem terra e, portanto, isto mereceu muita atenção e muita discussão em terra antes da campanha para percebermos quais eram os melhores transetos, quais são as variáveis que íamos medir, quem é que ia quando, portanto... Quando falamos de transectos, estamos a falar de percursos, é isso? Exatamente, percursos entre a costa e o mar aberto, para percebermos quais eram estes gradientes. O Instituto da Marinha tinha valências que nós não tínhamos, o Instituto Hidrográfico da Marinha tem valências que nós não temos, nomeadamente na questão dos sedimentos, no mapeamento e no estudo dos sedimentos, dos fundos, da natureza dos fundos, e, portanto, juntaram-se a nós, numa cooperação com este projeto, e recolheram também muita informação dos fundos.
Já aqui falou que é importante que haja uma recolha sistemática de dados. Ao longo do tempo isso não aconteceu, não é? Pelo menos desde 1984 até agora isso não tem acontecido. Isto quer dizer que esta investigação não pode parar, na sua opinião? Sim, é importante diferenciar os projetos de investigação dos projetos de monitorização. Eu acho que o que esta investigação irá contribuir para precisamente nós definirmos que existe uma faixa, uma franja costeira que tem uma dinâmica própria, que tem correntes que afetam, que podem transportar material de um lado para o outro e que se mantêm na costa e por isso uma atividade a oeste pode afetar outra atividade a este e, portanto, nós precisamos de compreender um pouco como essa dinâmica é feita. Depois teremos que passar para a parte de monitorização. Se queremos efetivamente explorar a nossa costa, se queremos investir na exploração dos recursos marinhos, temos que monitorizar para perceber o antes, o durante e o depois. E essa monitorização que não pode faltar? Exatamente. Na minha opinião e na opinião da maior parte dos colegas do Observatório, nós temos urgentemente implementar um programa de monitorização da zona costeira para podermos assessorar os decisores regionais das melhores formas ou dos possíveis problemas que poderão existir com a implementação do investimento A, do investimento B, ou a melhor forma de investir, onde investir melhor, e até para assessorar os nossos investidores que querem perceber, por exemplo, onde é que seria melhor colocar uma jaula, ou onde seria melhor investir, por exemplo, explorar do ponto de vista de marítimo-motorísticas uma área ou outra área. Portanto, nós precisamos, efetivamente, de construir um programa de monitorização se quisermos tomar as melhores decisões. Uma das tarefas do Observatório Oceânico da Madeira é o estudo da dinâmica dos fluidos geofísicos. Este é um termo, digamos assim, científico. Em termos práticos e numa linguagem simples, em que é que assenta esta investigação? Exato. É uma área de estudo do meu grupo de trabalho em particular. E principalmente quando se fala em zonas costeiras, nós temos que perceber que a zona costeira é afetada pela sua costa, não é? E a costa, por sua vez, tem uma interação forte com a atmosfera. Portanto, os ventos circundantes à região autónoma da Madeira, ou à Ilha da Madeira em particular, têm uns determinados efeitos e esses efeitos têm uma assinatura no oceano. E, portanto, há o estudo dos fluidos geofísicos permite nós estudarmos a dinâmica ou a atmosfera ou o ar tão bem quanto e a sua relação com o oceano, com o mar. E esse aspecto é muito importante para a Madeira porque nós temos descoberto e descrito em conjunto com colegas americanos, inclusive, que a Madeira proporciona um laboratório natural para o estudo da interação dos fluidos atmosféricos com o oceano. E, portanto, é um laboratório... Isso tem a ver com o quê? Com as montanhas, é isso? Exatamente. As nossas montanhas, como estão acima da camada de estratificação, quando nós pensamos em fluidos estratificados, como se fosse, por exemplo, água e óleo, e, portanto, se as nossas montanhas ultrapassam essa estratificação, essa diferença de densidade entre esses dois fluidos, o fluido que está por baixo ou que está por cima vai ser modificado por essa montanha e, portanto, vai ter uma ação forte nos nossos oceanos. E digo, por exemplo, que essa atividade, que nós chamamos de esteira, tal como um carro em deslocamento provoca uma esteira, neste caso a ilha está estacionária e o vento incidente é modificado pela presença dessas montanhas. Essa esteira é detectada através de imagens de satélite e tem uma assinatura até 1.200 km da costa da Madeira. E, portanto, é impossível não interagir com o oceano. E isso chama a atenção de muitos colegas internacionais quando nós documentamos este aspecto na literatura científica e por isso conseguimos atrair para a Madeira alguns trabalhos financiados pela Marinha dos Estados Unidos. O Funchal, em particular, tem uma dinâmica própria? Sim, o Funchal, pelas características do vale e pelo seu desenvolvimento urbano, sofre da influência das brisas marítimas e da interação do ar que vem do mar, ou seja, das brisas marítimas com o ar que deixa a montanha, das brisas de montanha. Portanto, há uma forte interação entre estes dois sistemas e é claro que o oceano tem uma influência forte. Se nós quisermos, por outro lado, entendermos, por exemplo, aqueles eventos de calor intenso, as chamadas ondas de calor, temos que perceber esta interação entre as brisas do mar e as brisas de montanha. Ou se, por exemplo, se quisermos perceber melhor como é que estas plumas de poluentes ficam cativas
em cima do Funchal e como é que isso pode provocar doenças respiratórias ou aumento da temperatura do ar. Precisamos de, efetivamente, entender esta relação entre as brisas. E em termos de risco de incêndio, há essa possibilidade também? Sim, estes sistemas dinâmicos podem ser usados para, por exemplo, para os profissionais planearem, num caso de um evento de calor como foi o do ano passado, planearem quais são as melhores estratégias de ataque ao fogo. Claro que não podemos prever o fogo, porque isso depende de muitos fatores que não são físicos, são muito devido à ação humana. Também. Exatamente, infelizmente. Mas tendo esta informação em pormenor, tendo esta informação em detalhe, os operacionais podem usar para, por exemplo, atuar em determinada frente em detrimento de outra frente porque o vento está a aumentar neste sentido ou naquele sentido. Portanto, eu acho que são casos de estudo muito interessantes e que podem vir a ser muito úteis depois para o combate também para o combate a incêndios. E a informação que é recolhida pelo Observatório Oceânico da Madeira tem sido muito solicitada por outras entidades ou por outras instituições? Nós começamos a recolher informação em 2014 já tínhamos alguns projetos anteriores que continuamos no âmbito do projeto do Observatório, como, por exemplo, a previsão do tempo, através do Madeira Weather. E muitas entidades regionais solicitavam-nos algumas previsões do tempo, inclusive o MITI está a utilizar as nossas previsões para estudar alguma dinâmica socioeconómica na região autónoma e outras coisas, mas mais recentemente a indústria da aquacultura solicita-nos, por exemplo, dados decorrentes. Isto para poderem instalar as aulas de produção de peixe. Exatamente, para poderem avaliar a adequabilidade do local para a instalação e que tipo de instalação é que deverão implementar. Há muitas obras ou infraestruturas ameaçadas por não terem tido em conta estes dados e os estudos que também não foram feitos? Sim, temos visto isso ao longo do tempo. Marinas e portos estão sempre ameaçados com falta de informação. Mas, sobretudo, melhor do que chorar aquilo que não foi feito no passado é nós pensarmos no futuro e percebermos o que é que podemos fazer para salvaguardar investimentos futuros. E eu acho que é muito importante nós implementarmos vários sistemas de monitorização e disponibilizarmos toda essa informação ao público em geral. Porque isso depois é outro problema. Não basta nós financiarmos projetos e termos os nossos cientistas a trabalhar em informação para depois essa informação ficar guardada em servidores que vão acabar por morrer ou que vão acabar por não ser utilizada por quem de direito, porque isso acontece. Tem de ser partilhada. Exatamente, a informação é pública, tem que ser partilhada e disponibilizada a todos. E isso é um desígnio da nossa existência e eu acho que isso também faz com que as indústrias e as entidades públicas venham a nós solicitar alguma da nossa informação, que não é muita, mas... Tem de ser solicitada, não está partilhada ainda em site, é isso? Não, temos alguma dessa informação já se encontra partilhada, nomeadamente todos os dados que nós recolhemos do ponto de vista de dados de satélite, previsões meteoceanográficas, alguns dados biológicos que os colegas recolheram em 2014, 2015, dados históricos da Direção-Geral das Pescas, dados históricos dos museus, estão já disponíveis em base de dados. A questão é continuar a disponibilizar esses dados para uma comunidade mais ampla e para os investidores. Todos nós conhecemos o caso da Marina do Lugar de Baixo. A obra foi inviabilizada e tornou-se insustentável devido ao comportamento do mar, mas a pergunta que lhe faço é: o que é que falhou aqui, na sua opinião? Falhou precisamente um estudo de cuidado da dinâmica local, porque não basta nós basearmos os nossos estudos em medidas. Nós temos uma boia ondógrafa que retira informação da altura e período das ondas no Funchal, mas as características das ondas e da estação marítima no Funchal não é necessariamente a mesma que as características da estação marítima no Lugar de Baixo. Porquê? Porque o Lugar de Baixo tem, principalmente naquela localização, tem um canhão, e esse canhão, tal como o canhão da Nazaré, modifica... Canhão quer dizer o quê? Quer dizer que um vale submarino, como se fosse o Corral das Freiras, mas submerso.
E isso faz com que as ondas corram mais depressa? É isso? Não, isso modifica o campo de ondas, faz concentrar a energia junto à costa. E, portanto, modifica as ondas, tal como o Jardim do Mar. Não é por acaso que as ondas no Jardim do Mar têm aquelas características, é a topografia, a batimetria de fundo, que ao interagir com o campo de ondas, que normalmente se aproxima da região, modifica naquele local, com aquelas características, o campo de ondas. E por isso é que as ondas mais surfáveis são efetivamente no Polo do Mar e no Jardim do Mar e não no Funchal, que também é na Costa Sul. E, portanto, estes aspectos locais têm que ser estudados ao longo de um determinado período. Não basta nós fazermos simulações em laboratório, que são importantes e que nos avaliam algumas destas características dos impactos, nem basta nós irmos ao local e medirmos durante um mês, que julgo que foi esse o caso, as características da estação marítima. Nós temos que perceber como é que aquele local modifica o campo de ondas, o campo de correntes, o campo de ventos, e depois adequarmos o nosso projeto àquele local em particular. Isto quer dizer que a Marina do Lugar de Baixo é um projeto irrecuperável, perdido? Eu não estudei, mas pelo que... Eu não estudei o caso da Marina do Lugar de Baixo, mas pelo que dizem os entendidos, parece-me que sim. Parece-me que não vale a pena continuar um investimento, até porque não temos informação. Seria uma loucura, sem informação, voltar a arriscar. Voltar a arriscar exatamente naquele lugar em particular. Agora, se houver efetivamente uma grande vontade política, uma grande vontade privada, económica, em desenvolver aquela área, eu julgo que o primeiro passo será monitorizar durante vários anos e fazer estudos, acompanhar isso com estudos a vários níveis, numéricos e observações in situ, para podermos efetivamente avaliar as condições daquele local. E depois aí redefinir um novo projeto ou uma nova... Dr. Rui Caldeira, a Madeira tem 2 estações de radar instaladas na costa, em Câmara-Lobos e na Calheta. As transmissões de dados começaram no dia 6 de junho deste ano. Que dados estão a ser recolhidos? Pois, isso é um grande investimento do projeto do Observatório e pela primeira vez na Macaronésia foram instalados estes sistemas de radar. São os radares de alta frequência, portanto emite um sinal tipo FM na banda dos 13.5 MHz que ultrapassa o nosso campo de visão, portanto vai até o nosso horizonte, portanto vai até cerca de 70 km da costa, e essa zona entre a costa e os 70 km nós conseguimos depois, com o retorno, com o eco desse sinal, medir a direção e a intensidade das correntes de superfície, bem como a altura e os períodos das ondas. E é possível também extrair campos de ventos, embora seja uma área que ainda está em desenvolvimento científico. E na prática estes dados servem para quê? Estes dados servem para monitorizarmos, porque nós temos várias formas de medir o oceano e a atmosfera. Podemos medir num ponto, numa estação, e podemos medir numa área ampla. Neste caso, nós estamos a medir numa área entre o Funchal e a Calheta. E, portanto, teremos um mapa das correntes e das ondas de superfície entre o Funchal e a Calheta. E isso é muito importante porque é precisamente esta zona que o plano de situação prevê para haver um grande aumento do investimento na área da aquicultura. Plano de situação que é o plano de ordenamento da orla costeira, é isso? Segundo eu entendo, sim. É um plano definido pelo Governo Regional que eu julgo que vem substituir o plano de ordenamento da orla costeira, portanto, que define quais são as áreas a explorar e o que é que desenvolver em determinadas sub-áreas da nossa costa. Portanto, aí está uma área que é bastante útil, portanto, para a instalação de jaulas de aquacultura e de projetos de aquacultura. O Observatório Oceânico tem os radares suficientes, digamos assim, para cobrir a Madeira ou precisava de mais? Não, neste momento, os radares são uma instalação provisória. É um teste que está a ser pago no âmbito dos fundos FEDER para nós percebermos efetivamente qual é o potencial. Se nós quisermos utilizar esta tecnologia, que eu acho que vale a pena, para a monitorização costeira, teríamos que instalar pelo menos umas 4 a 6 estações à volta de todo o arquipélago para podermos precisamente mapear as ondas e correntes à volta da ilha. E é uma tecnologia muito cara? Eu julgo que cada estação custa à volta de... Existem equipamentos à volta de 35 a 40 mil euros.
Portanto, eu julgo que é um investimento que se justificaria ao longo do tempo, porque tem uma manutenção muito menor. Como está em terra, podemos simplesmente repará-la em terra, mas mede até 50, 70, existem instalações que medem até 200 km da costa. Portanto, dá-nos uma visão durante todas as horas, mapas horários, até 70 a 200 km da costa sobre várias variáveis. E julgo que a prazo é um investimento que se pagaria a si próprio. E essa é uma informação que é também, digamos assim, retida ou pedida pelos autarcas quando na altura de fazerem o plano diretor municipal, por exemplo? Nós efetivamente ainda não publicitamos muito o potencial desta tecnologia, porque, como disse bem, o projeto foi implementado em junho e nós estamos agora a estudar, a fazer os primeiros estudos sobre a avaliar a qualidade desta tecnologia. No outro dia saímos com embarcações da APRAM para lançarmos boias derivantes para testarmos efetivamente se aquelas correntes que os radares estão a medir são correntes reais, e são, para a nossa satisfação. Portanto, nós estamos efetivamente a medir coisas que estão a acontecer, porque, claro, temos que sempre fazer uma avaliação. Portanto, estamos a ter cuidado antes digamos, os dados estão disponíveis. Quem quiser avaliar o potencial dos dados pode sempre nos contactar e nós cedemos os dados. Mas eu acho que é preciso sermos rigorosos e sérios na abordagem e, portanto, da nossa parte, nós queremos ter confiança que, efetivamente, aqueles dados são reais e representam a realidade aqui na região. Rui Caldeira, há dias desafiou o Governo madeirense a apostar no navio oceanográfico. Quais são as mais-valias deste navio oceanográfico para a Madeira? São muitas. Nós já tivemos várias tentativas de termos uma embarcação oceanográfica na região. Eu não sei, efetivamente, teríamos que discutir num grupo alargado com vários especialistas a viabilidade económica de termos um navio ou, em alternativa, de fretarmos, de alugarmos um navio frequentemente. Mas, de qualquer forma, é urgente nós conseguirmos organizar campanhas sistemáticas na região, porque nós não podemos depender a avaliação dos nossos recursos pesqueiros só naquele peixe que é entregue na lota. Nós não podemos, nós precisamos de ter formas independentes de ir ao mar, pescar e ver se efetivamente os estoques estão de boa saúde ou não. E neste momento nós estamos só dependentes daquilo que entra na lota. Não se sabe, por exemplo, em termos de peixe que foi deitado ao mar, se aquela amostra é efetivamente representativa. Isto é só para dar um exemplo, para além dos dados oceanográficos que se podiam retirar sistematicamente de determinadas zonas, porque é claro que existem já muitas tecnologias robóticas, autónomas, que nos permitem retirar informação de forma autónoma, mas não é suficiente. Por exemplo, não há nada que faça pesca sozinho. E depois não há nada que retire amostras de água para, por exemplo, medir a quantidade de nutrientes sozinho. E, portanto, nós teríamos que ter aqui pelo menos uma plataforma, não quer dizer que seja nossa, mas teríamos que fazer um esforço para termos campanhas assíduas precisamente para avaliarmos a qualidade das nossas águas balneares, para avaliarmos os nossos estoques pesqueiros, para eventualmente avaliarmos a nossa dinâmica das correntes e dos ventos costeiros. Existe aqui um inúmero... E esse trabalho de pesquisa não era possível fazer com recurso a embarcações de pesca, por exemplo? Sim, poderia-se. Alguns colegas têm-se baseado efetivamente na utilização de atoneiros. Não tem as melhores condições para passar muitos dias no mar, é isso? Não, os atoneiros atuais, dizem-me os colegas. Eu, pessoalmente, nunca utilizei um atoneiro para fazer recolha de dados oceanográficos, mas os colegas que fazem pesca dizem que sim. A questão é que isso tem que ser feito de forma sistemática, tem que ser mais assíduo, mais frequente. Mas podemos também fretar navios oceanográficos, por exemplo, das Canárias ou de Espanha, como fizemos há pouco tempo. Isto quer dizer que a pesquisa feita neste navio oceanográfico que o senhor recomenda ao Governo que traga para a Madeira pode ser uma pesquisa que também indique ou aponte outros recursos pesqueiros? Sim, que explore outros recursos pesqueiros. Como por exemplo? Não. Agora não tenho presente, mas os colegas da Biologia falam muito
em crustáceos de profundidade. O caranguejo de profundidade e o camarão da Madeira também. Por exemplo. Existem outros, com certeza, mas, claro, não conhecendo, claro, é difícil de indicar. O navio Noruega do Instituto Português do Mar e da Atmosfera esteve na Madeira e reuniu todas as instituições nacionais envolvidas na investigação. Esteve também a Marinha em Portugal. O projeto pretende estudar os montes submarinos existentes. A primeira campanha foi liderada por si, focou-se no ambiente pelágico, ou seja, nos organismos que vivem na coluna de água dos montes do complexo Madeira-Tor. Quais são as primeiras conclusões desta pesquisa e destes dados que foram recolhidos? Também estão em análise, mas nós visitamos pela primeira vez o Banco Josephine. O Banco Seine já tinha sido visitado, já tinham sido recolhidas amostras no âmbito das campanhas do antigo IPIMAR, em 1980. Portanto, nós revisitamos alguns destes bancos e visitamos pela primeira vez o Banco Josephine. Efetivamente, os bancos modificam a circulação circundante e acumulam ao seu redor uma série de recursos biológicos e, portanto, eu apresentei há relativamente pouco tempo a relação entre os processos físicos e a acumulação, por exemplo, de fitoplâncton, que ficava, digamos, preso, agregado a estas montanhas submarinas. E, claro, estas montanhas submarinas podem estar a atuar como oásis de concentrações de espécies e, eventualmente, espécies pesqueiras, como nós sabemos o atum. E tenho uma colega na Universidade do Porto que fez um trabalho também no Madeira-Tor sobre os cetáceos, recorrendo aos navios de oportunidade, e efetivamente à volta destas montanhas submarinas existe um aumento do avistamento dos grandes predadores. Participaram vários cientistas internacionais. Qual é a importância deste intercâmbio? É muito importante porque nós não conseguimos na região, nem no país, obter especialistas de todas as áreas. Portanto, a ciência faz efetivamente em comunidade e de forma internacional. Não há outra forma de fazer ciência. E, portanto, é muito salutar e nós aprendemos com eles e trocamos e até conseguimos, por exemplo, no caso do Biometor, houve um episódio caricato que posso contar rapidamente aqui. Na primeira leg, que foi coordenada por uma colega do Whitman, avariou-se o equipamento que recolhe as águas, que é a Rosette. E telefonaram-me via satélite, muito aflitos, que praticamente nas primeiras semanas avariou-se o equipamento e não iam poder recolher mais águas. Eu pus-me no terreno, contactei a Universidade de Cádiz, que me disponibilizou um equipamento semelhante e que tínhamos tempo suficiente para transportar o equipamento para a Madeira. Instalamos o equipamento quando o navio estava aqui a fazer a mudança de tripulação e, portanto, conseguimos continuar a recolher águas na segunda parte da campanha que eu coordenei. Este é só um pequeno exemplo do potencial e desta rede de contactos e desta participação partilhada que pode surgir destas interações. Muito se tem falado na extensão da plataforma continental. Este é um processo que está pendente da Organização das Nações Unidas. Quais são as grandes potencialidades deste alargamento para a comunidade científica em geral, portuguesa, mas para a comunidade científica madeirense em particular? Ficamos com um terreno ainda maior para estudar, não é? Essencialmente isso. Estamos a estudar pouco o nosso quintal, mas com certeza que se for ampliado, ainda temos mais com que nos preocupar e com certeza que existem espécies e recursos do mar profundo que não são conhecidos nesta área muito mais ampla. Portanto, temos mais material para estudar. A questão mais pertinente é se esse alargamento vai ser acompanhado de um maior investimento para conhecer esses recursos e essa zona mais ampla. O Observatório e a Marinha Portuguesa fondearam em julho equipamentos acústicos nos mares do Lídio do Caniço. Que dados estão a ser recolhidos? Precisamente, esses dados serão muito importantes porque durante um mês, durante um ciclo de maré, nós conseguimos colocar instrumentos no Funchal, na zona do Lido, na zona do Lido, Clube Naval, e depois na zona do Caniço, precisamente para perceber qual é a dinâmica desta corrente costeira. Portanto, tudo o que passa, estes equipamentos são equipamentos que ficaram no fundo, a medir acusticamente toda a coluna d'água, e portanto nós sabemos como é o comportamento daquela coluna d'água e ao passar por aqueles instrumentos tiramos medidas cada X minutos, 10 minutos, portanto nós podemos perceber
a água que passou em cima do sensor, por exemplo, do Lido, quanto tempo levaria a chegar ao Funchal e quanto tempo é que vai levar depois a chegar ao Caniço. Precisamente esta conectividade costeira que eu acho que é muito importante nós conhecermos se quisermos continuar a desenvolver e a explorar os recursos costeiros. Como é que um oceanógrafo olha para a exploração de inertes? Com muita preocupação, porque a exploração de inertes é uma atividade agressiva do ponto de vista ecológico e se não houver um entendimento claro de quais são as espécies que vamos destruir, quais são os habitats, quais são os ecossistemas que vamos destruir, às vezes podemos estar a destruir ecossistemas, os chamados keystone species, ou seja, as espécies-chave de um ecossistema. Uma vez destruídas, como é o caso daquelas plantas subaquáticas ou de algumas algas ou de alguns corais, ficam extintos para sempre. E, portanto, é preciso... Isso quer dizer que esse estudo à retirada da areia do fundo do mar ainda não foi feito? Eu não conheço um estudo vasto sobre a zona costeira e o mapeamento de habitats. Alguns colegas do Observatório estão no terreno a efetuar levantamentos em algumas áreas, mas eu não conheço um estudo extensivo, intensivo, sobre o mapeamento de habitats na zona costeira da ilha, que é absolutamente necessário para depois percebermos quais vão ser os impactos da atividade X, Y, Z, e isto, quer sejam inertes ou marítimo-motorísticas ou pesca costeira, nós precisamos perceber o que é que temos antes de explorarmos. À volta da investigação do Observatório Oceânico da Madeira, já nasceram outros projetos de investigação. O Observatório começou com 2 milhões de euros, salvo erro, de financiamento europeu. Agora já vai com quase todos estes projetos à volta, já ultrapassou os 4 milhões e meio de euros. Em que áreas está a ser desenvolvida esta investigação? Em várias áreas. Por exemplo, temos na área da poluição, a Comunidade Europeia entendeu de nos considerar elegíveis como parceiros para o projeto MARPOX, que é coordenado pelo Instituto Superior Técnico, onde tentamos criar uma rede entre Marrocos, Canárias e a Madeira para termos sistemas de previsão de transporte de poluentes, não só ao largo do arquipélago, como depois quais são esses efeitos nas zonas costeiras e nas zonas portuárias. Isto é um deles. E depois os colegas coordenam também um projeto sobre o estudo das águas vivas, dos chamados jellyfish, e também consta desse projeto a potencial exploração, dessa transformação desses organismos como fonte. Portanto, temos várias áreas. Muito se tem falado do aquecimento global. Aqui na Madeira também se notou o efeito do aquecimento global? Sem dúvida. Os estudos climáticos que se fizeram até à data, nota-se, por exemplo, que nós estamos numa zona subtropical e o limite dessa zona subtropical está a expandir-se. Isso quer dizer que já aparecem as espécies tropicais nos mares da Madeira, é isso? Sim, já existem várias espécies que os colegas biólogos não viram catalogadas em registros anteriores. Rui Caldeira, ontem a Ministra do Mar disse em Malta que Portugal vai investir 15 milhões de euros até 2021 no Observatório do Atlântico, a ser criado nos Açores já no próximo ano. A Madeira também vai fazer parte deste Observatório do Atlântico? Esperemos que sim, esperemos que sim. Eu estive nos Açores no âmbito de uma organização, de um encontro promovido pelo Ministro da Ciência, que falava precisamente no Observatório do Atlântico. Os Açores são Atlântico, a Madeira é Atlântico, Canárias é Atlântico, Cabo Verde é Atlântico e, portanto, quer seja quem for que tenha a sede do Observatório, e os Açores são efetivamente um bom candidato, não existe nos Açores nem na Madeira todas as valências e de todas as áreas que são necessárias para estudarmos uma área tão vasta como o Atlântico e, portanto, um observatório de tais dimensões, para ser fiel à sua natureza, terá que obrigatoriamente envolver a comunidade nacional e a comunidade internacional. E foi contactado nesse sentido? Sim, já fomos contactados. Não sabemos bem como é que isso tudo se vai materializar, porque agora são discussões a nível político, mas não tenho dúvidas que a Madeira irá participar ativamente como um dos polos desse observatório. A Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, reiterou o objetivo de Portugal duplicar para 14% até 2019 a área das zonas marinhas protegidas. Enquanto oceanógrafo, como é que olha para este objetivo? É ambicioso?
Sim, existe sempre essa intenção política de contar ou de somar as áreas marinhas protegidas, mas a grande questão é, ok, mas vamos proteger o quê? Que espécies? Que programas de monitorização vamos implementar? Não basta anunciar que estamos a aumentar, digamos, o volume das nossas áreas protegidas se depois não temos recursos para os monitorizar ou se não temos uma definição clara de quais são as espécies que vamos proteger. Portanto, esse é sempre o grande desafio. E conjuntamente com a Secretaria Regional do Ambiente, nós iremos organizar brevemente uma discussão com um especialista internacional que tem muito know-how, muito conhecimento na área das áreas marinhas protegidas, precisamente para fomentar uma discussão com os nossos colegas regionais e percebermos qual é a dimensão de uma área marinha protegida, não só do ponto de vista político, mas materializando como é que nós, cientistas, podemos ajudar, assessorar os governos a avaliar quais são as espécies e quais são, digamos, as formas de monitorizar, de avaliar o impacto, porque se depois nós não avaliamos o impacto, não nos serve muito estar somente a declarar uma área marinha protegida, porque se não sabemos o que é que estamos a proteger ou se o que estamos a proteger está efetivamente a ser protegido, não vale a pena, é só discurso político. Portanto, infelizmente, em conjunto com a Secretaria Regional do Ambiente, iremos fomentar uma discussão brevemente com este especialista para tentarmos ver quais são as melhores participações e as melhores abordagens. Também ontem a Comissão Europeia disse que vai destinar 560 milhões de euros para a proteção e gestão sustentável dos oceanos. Perante estes novos apoios, que projetos é que podem surgir a partir do Observatório Oceânico da Madeira? Muitos. É preciso entender que esse tem uma dimensão europeia e a Madeira, como região turística, tem sido visto como uma região turística e, portanto, nós precisamos de colocar a Madeira no mapa também como uma região que desenvolve o conhecimento científico na área do mar. Porque se nós não tivermos no mapa, não vamos ser tidos nem achados quando surgir a hora do financiamento e eu já tive experiência nesse sentido. E, portanto, temos que também fazer a nossa parte. Temos que demonstrar que temos competências, temos que demonstrar que existe um investimento regional, temos que demonstrar que existe know-how, conhecimento e portanto, somos, digamos, credenciados para participar e para aceder a esse financiamento europeu. Um último tema, um dos vossos projetos foi o desenvolvimento de uma aplicação para telemóveis e tablets que dá a conhecer as previsões do estado do tempo, chama-se Madeira Weather. Está satisfeito com este projeto? Como cientista, eu nunca fico satisfeito com os resultados. Isso foi um primeiro esforço que decorreu de várias teses de mestrado e uma tese de doutoramento em conjunto com a Faculdade de Ciências, com o Instituto Dom Luís, e nós testamos muito os nossos modelos de previsão antes de disponibilizar essas previsões ao público em geral, através do Madeira Weather. Agora, pode ser feito muito mais. Nós podemos aumentar a resolução, nós publicamos previsões à escala das freguesias, mas podemos publicar, por exemplo, previsões costeiras, adicionar a qualidade das águas balneares, adicionar os índices de ultravioletas, enfim, disponibilizar uma série de dados ambientais para ajudar as pessoas e os investidores e o público em geral a tomar a sua decisão antes de ir para o lugar B ou o local C para as suas atividades. Isto quer dizer que podem ampliar, digamos assim, este projeto e o número de estações de observação, é isso? Com certeza, e adequar depois uma série de informações que são úteis para os profissionais até do mar. Julgo eu que os pescadores gostariam de saber em mais detalhe, por exemplo, as previsões e as temperaturas da água do mar ou as previsões da extensão marítima. Tudo isso pode ser, com a mesma tecnologia, pode ser disponibilizado. Estamos a ter mais tempestades? Sem dúvida. Os cientistas que estudam o clima preveram que a mudança climática, o aumento do dióxido de carbono na atmosfera, isso seria uma das consequências, um aumento da frequência das tempestades e da intensidade. E basta ler as notícias nos últimos 10 anos para perceber que isso efetivamente tem ocorrido. E a solução é apostar na prevenção, é isso que o Observatório está a tentar fazer? Sem dúvida. A solução é sempre mais conhecimento, melhor conhecimento e que esse conhecimento
seja depois disponibilizado às pessoas que tomam a decisão. Portanto, não basta criar conhecimento e depois esse conhecimento ficar em papers científicos ou ficar na comunidade científica. É depois necessário que os operacionais, Proteção Civil, Instituto Português de Mar e da Atmosfera, etc., usem esse conhecimento depois para a tomada de decisão. Rui Caldeira, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos um ponto final neste programa de entrevista, assim especial. Desejo uma boa noite e um bom fim de semana.